Boa noite, Quinto Noturno 1. Como é bom revê-los depois de tanto tempo, né, de quarentena, cada um nas suas casas, a gente se vendo só virtualmente. Darley, por favor, deixe para jogar um na hora do intervalo, que a aula já começou. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto estudado durante esse semestre, que são os crimes contra o patrimônio. E falaremos hoje sobre o crime de dano. Professora! Pois não, Poliana? Professora, esse crime de dano eu conheço muito bem, porque meu irmão mais velho vive dando no meu irmão mais novo. Engraçadinha você, né, Poliana? Mas não estou falando desse tipo de dano, não. Eu estou falando do dano do artigo 163 do Código Penal, que diz o seguinte: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. O caput desse artigo 163 é um crime plurinuclear. O que é isso? Formado por vários núcleos. Nós temos destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Mas o que é destruir? Destruir significa demolir, arruinar, devastar. Inutilizar significa comprometer o uso. Já deteriorar é você tornar a coisa economicamente inferior. Esse crime é um crime comum e vocês já estão cansados de saber desde pena 1 que é um crime comum, não é verdade? Não exige condição ou qualidade específica para o agente. Pode ser praticado por qualquer pessoa desde que não seja o proprietário da coisa danificada. Exige também o dolo do agente e é um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena é só de 1 a 6 meses. Ô professora, e quando destruímos coisa própria? É porque tem uma prima minha que qualquer raivinha que ela tem, ela joga o celular no chão. Ela já quebrou 2 só esse mês. Prestem atenção para não errar na prova, tá ok? Não existe crime de dano quando a coisa danificada é coisa própria. Isso é fruto do princípio da alteridade, que diz o seguinte, que o direito penal só vai intervir quando a lesão ao bem jurídico extravasar a esfera individual do agente. Então, se o crime constitui em destruir, inutilizar e deteriorar, então só posso praticá-lo por ação? Não, Antônio, também é possível o crime de dano do artigo 163 ser praticado por omissão. Omissão imprópria é quando eu estou encarregado de zelar pela integridade física de determinado bem e de forma dolosa eu me abstenho dessa obrigação e permito que o bem seja destruído, inutilizado ou deteriorado. Ô professora, e qual crime pratica o proprietário que danifica coisa sua, mas que está na posse legítima de um terceiro? Boa pergunta, Sabrina. Agora vamos prestar atenção para não perder o raciocínio. Vamos supor que uma coisa minha está na devida posse do professor Adrielmo. Vamos supor que eu tenho uma dívida com o professor Adrielmo e eu pego algo meu e dou como garantia ao professor Adrielmo. Então, no descuido dele, eu vou e destruo essa coisa, que é minha, mas que está na posse dele. Então, eu destruir essa coisa, eu estou cometendo o crime de exercício arbitrário das próprias razões, que está lá no artigo 346 do Código Penal. Agora, vamos inverter um pouco. Vamos supor que esse bem, que eu dei em garantia de uma dívida ao professor Adrielmo, está sobre minha posse. Eu estou como depositário fiel. E eu vou, pego e destruo essa coisa. E o que acontece? Eu estou cometendo o crime de estelionato na modalidade de defraudação de penhor. Mas professora, veja só. Uma pessoa vai cometer um furto em uma residência. Chega lá, danifica ou destrói o portão. Ele vai responder pelo quê? Não, Paulo, ele não irá responder pelo dano. Ele irá responder por furto qualificado, que está lá no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1º. Eu queria saber, e a tentativa? Ela é admitida? Sim, é possível a tentativa quando o resultado destruir, inutilizar ou deteriorar não acontece e não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Professora, e o que a lei diz sobre o ato de pichação? O ato de pichação, eu pegar e pichar o muro de uma casa, de um estabelecimento comercial, hoje configura em regra como o artigo 65 da Lei dos Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605 de 98. Professora, veja só, e a questão quando há uma deteriorização de objetos que são destinados a cultos religiosos? Como é que essa lei trata? Nesse caso, Poliana, nós não vamos utilizar do artigo 163, nós vamos estar diante do artigo 208 do Código Penal, que é quando eu destruo ou danifico algum objeto destinado a um culto religioso. Eu queria fazer mais uma pergunta. Existe alguma previsão legal sobre danificar a sepultura? Porque a gente sabe, né, que no Brasil tem dessas coisas. Quando
se tratar de sepultura, estamos diante do artigo 210 do Código Penal. Mas vamos voltar para o nosso foco, né? Vamos deixar de falar de artigos diversos, vamos voltar para o artigo 163. Sabrina, me fale um pouco sobre o parágrafo único do artigo 163. O parágrafo único do artigo 163 do Código Penal menciona 4 hipóteses de dano qualificado. Nessas circunstâncias, a pena será de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. O inciso 1 vai falar sobre o caso em que o crime de dano é cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. O que é importante ressaltar aqui é que a violência posterior não interfere na forma qualificada, caso em que haverá concurso material com o crime de dano simples. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, só restará caracterizada a qualificadora prevista no inciso 1 do artigo 163 do Código Penal, se for empregado violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano. Dessa forma, para que se caracterize um crime de dano, é necessário que o agente empregue violência ou grave ameaça à pessoa, de modo a afastá-la e para atingir o seu objetivo, que é de danificar a coisa a ela pertencente. O inciso 2 do artigo 163 do Código Penal vai falar sobre o crime de dano qualificado com emprego de substância explosiva ou substância inflamável, se o fato não constituir crime mais grave. A substância inflamável é justamente aquela que se deixa contaminar pelo fogo, oferecendo-lhe rápida expansão de seus gases. É o caso da gasolina, do álcool, do petróleo, ao passo que a substância explosiva é aquela capaz de causar estrondo, detonação, devido à sua decomposição química e a violenta expansão de seus gases. É o caso do dinamite e também da pólvora. O que é importante ressaltar nesse inciso 2 do artigo 163 do Código Penal é a transparência quanto à subsidiariedade do crime de dano qualificado, porque a segunda parte do inciso ela vai falar se o fato não constituir crime mais grave. Então, se desse emprego de substância explosiva, de substância inflamável, resultar uma explosão, então esse fato não vai constituir crime de dano qualificado, e sim outro tipo de crime. Muito bem, Sabrina. Vi que você estudou bastante o conteúdo. Agora vamos falar sobre o inciso 3. Em 2017, houve uma alteração nesse inciso. Então, Antônio, me fale um pouco sobre essa alteração. Na redação anterior, o crime qualificado contra o patrimônio era aquele praticado contra o Estado, a União e o município. Aí você me pergunta, é justo? Eu digo a você, não. Por quê? Porque após 2017, ele adicionou o Distrito Federal, autarquia, empresa pública e fundação pública. Aí você me diz, por quê? Aí eu lhe respondo, claro. Se eu quebrasse as coisas na SES, na Praça da SES, eu pegaria de 6 meses a 3 anos. Ótimo, claro, é o certo. Mas se eu fosse na praça em Brasília dos Três Poderes e fizesse a mesma coisa, eu pegaria de 1 a 6 meses. Isso é justo? Se eu fosse no Banco do Brasil, quebrasse as coisas de 6 meses a 3 anos. Mas se eu fosse na Caixa Econômica antes de 2017 e fizesse a mesma coisa, eu pegaria de 1 a 6 meses. Então ele fez isso para tentar tornar as coisas mais iguais. O inciso 4, ele fala de um dano qualificado por motivo egoístico ou um prejuízo considerável à vítima. Então, Antônio, o que você pode nos falar sobre motivo egoístico? Então eu vou lá na loja da Porsche em Recife e compro um Porsche preto, top, SUV. Chego na porta da SES, quem é que também tá de Porsche? Professor Adriano. Preto também. Aí não pode. Só quem pode ter um Porsche sou eu. Professor Adriano não pode ter um Porsche não. Aí o que é que acontece? Quando ele vai pro EPJ, quando ele dá um vacilo, eu vou e danifico o carro dele todo. Entendi o exemplo, mas vamos deixar cada um ser feliz com o seu Porsche, não é mesmo? E com relação a prejuízo considerável à vítima, o que seria? Professor, é preciso levar em consideração as características pessoais das vítimas. Aí você me diz, como assim, Antônio? Vou lhe explicar, professor. Se eu pegar o carro de Neymar, o carro de Whindersson Nunes, Flávio Augusto, são milionários brasileiros, pegar o carro deles e danificar, vai ter um prejuízo? Vai, claro, óbvio.
mas não vai ser um prejuízo considerável, entende? Muito diferente se eu pegar um carro de um cara que faz Uber, trabalha o dia todo para pagar suas contas com o vínculo que é o carro, pegar o carro, danificar ele todo. Ou, por exemplo, chegar na frente da SES, tem uma mulher que vende brigadeiro, chega lá, quebrar tudo lá. É uma fonte de renda para ela, então vai ser um dano, um prejuízo muito mais considerável. Vamos falar agora do artigo 165. Paulo, o que você tem a nos dizer sobre esse artigo? Ah, professora, desse artigo 165 eu entendo, viu? Esse artigo, ele trata justamente sobre o dano à coisa com valor artístico, arqueológico ou histórico. Vale lembrar que esse artigo, ele foi revogado tacitamente pela Lei 9.605/98, onde, nessa lei, reafirma como conduta criminosa tudo que está descrito no 165, porém ela amplia, ela abrange essa norma, tal como se vê no seu artigo 62, né, da legislação, onde, em sua origem, no 165, protegia-se apenas os bens que eram tombados, mas com essa nova legislação, há uma ampliação da proteção dos bens que serão protegidos por lei, por ato administrativo ou decisão judicial. E eles também passaram a ser tratados penalmente. Isso faz com que a gente possa proteger, alcançar um número maior de itens, né, a serem protegidos por nossa legislação, retirando assim a exclusividade apenas de bens tombados. Quais as características desse crime? Professora, eu vou responder essa de Sabrina. Vê só, Sabrina. O artigo 165 tem como objeto jurídico os termos que estão reafirmados no artigo 163 do Código Penal, que foca justamente na destruição, inutilização e deteriorização. E isso também está previsto no artigo 62 da legislação especial, que é justamente a 9.605/98. Nela, há uma inclusão de bibliotecas, museus, pinacotecas, arquivos e instalações científicas, todos eles especialmente protegidos e reconhecidos por lei, por ato administrativo, que é quando a gente também fala de tombamento, ou por decisão judicial, que são as medidas, através de liminares, de sentenças ou acórdãos. Então quem pode cometer esse crime? Vê só, Antônio, qualquer pessoa ela pode ser considerada sujeito ativo deste crime, pois a norma ela não atribui uma condição especial para a sua prática. No artigo 163 do Código Penal, ela previa apenas o dolo na prática deste crime. Porém, na Lei 9.605/98, em seu parágrafo único do artigo 62, ela estabeleceu a conduta culposa, né, através do dano por imprudência, negligência ou imperícia. Essa lei, ela engloba uma nova interpretação aos artigos tanto 165 quanto 166 do Código Penal. Ô Polly, e nesse crime, pode haver tentativa? Afinal, quando é que ele se consuma? Sim, minha amiga. É possível, sim, a tentativa nesse crime. E ele se consuma justamente quando há a deteriorização, a destruição ou a inutilização da coisa protegida. Ela tem uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa pelo Código Penal. Porém, existe uma diferença, né, para a Lei 9.605/98, que torna a sua punição mais severa. Coloca como reclusão e de 1 a 3 anos e multa. Já se o crime for de forma culposa, a pena é de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo da multa. Vamos falar agora sobre o artigo 166. E esse artigo diz o seguinte: alterar, sem licença de autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Então, Vitória, fale para os seus colegas o que seria esse crime. Então, pessoal, no crime de alteração de local especialmente protegido, é punida a pessoa que modificar, transformar,
desfigurar o aspecto ou a estrutura de um edifício ou de local especialmente protegido por meios legais. Mas o que é especificamente esse aspecto que tu falaste? O aspecto é a aparência, Polly. São as características externas ao local. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Se, por exemplo, o proprietário do bem, que tem sua obra protegida por lei, resolve fazer uma reforma, alterar esse local, sem autorização da autoridade competente, ele vai incorrer nesse crime. Lembrando que serve para edificações, obras ou prédios, e o lugar pode ser paisagens naturais ou monumentos construídos pelo homem, por exemplo, museus, teatros ou igrejas. Aí, Vitória, vê se eu entendi certo. É verdade que o proprietário pode incorrer em crime? Sim, porque embora o bem seja do proprietário, ele tem a tutela especial da lei, inclusive sob pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Para a gente dizer que o autor agiu com dolo, ele precisa ter tido uma vontade livre e consciente de alterar o local protegido. E é extremamente essencial que o autor do crime saiba que esse lugar é tutelado por lei, porque do contrário, ele incorre no crime já explicado pela nossa colega, que é o 163, o crime de dano comum. Se o autor tiver autorização, tiver a licença da autoridade competente, ele não incorre nesse crime, por isso não há que se falar em autoria. Sei lá, eu acho isso meio louco. Uma proteção toda por um lugar, onde até o proprietário, se quiser modificar, tem que pedir. Ah, mas tem que proteger mesmo, Polly. Esses bens imóveis ou monumentos são tombados porque têm muita importância histórica para a cidade. Outros têm importância na nossa história evolutiva enquanto ser humano, por exemplo, os sítios pré-históricos. A gente sempre visita através da escola e os guias sempre informam da importância de proteger esses locais, assim como as tantas paisagens belíssimas do nosso Brasil que precisam ser asseguradas. Muito bem, Vitória. Professora, Sim, Sabrina. se a senhora me permite, eu gostaria de fazer uma observação acerca do conteúdo estudado. O artigo 167 do Código Penal estabelece que, nos casos do caput do artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, nos casos do inciso 4 do parágrafo único, que vai falar sobre a qualificadora por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima, e nos casos do artigo 164, que fala sobre a introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, somente se procede mediante queixa. Dessa forma, o Código Penal ele tratou de conferir ao ofendido ou quem tenha qualidades para representá-lo a titularidade da ação penal. Nos demais casos, referente ao capítulo sobre o dano, a ação será pública e incondicionada. Muito bem, estou muito feliz com o empenho, com o estudo de cada um de vocês e eu acredito que todos merecem nota 10. Silêncio agora que eu vou fazer a chamada. Não, fazer chamada não. Tá todo mundo liberado, presença para todo mundo. Até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Professor Adrielmo, nós queremos te falar através dessas rimas que eu acabei de criar. E em meio a essa pandemia, nós viemos te agradecer por esse semestre que foi tão difícil de aprender. Foi tudo muito novo, mas com a sua metodologia nós conseguimos compreender e fomos nos recriando, nos reinventando e em meio a esse pânico conseguimos entender. E é por esses e outros tantos que nós queremos te agradecer, por ter sido um mestre humano, ter acreditado em nossos planos e nos ensinado a nos reescrever. Um novo aprendizado em direito penal nós conseguimos ter. Muito obrigada, professor. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre e que a gente possa se reencontrar brevemente num mundo muito melhor, de paz e muito amor.